Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. Então, precisamos perguntar que conhecimento é esse, né? Que nos falta, né? E que precisamos adquirir para evitar a destruição, né? Jesus diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? E precisamos continuar perguntando, né? Libertar do quê, né? Então, um contato com o Evangelho, né? E com a Bíblia toda, né? Velho Testamento, Novo Testamento. A gente vê que o projeto de Deus é nos libertar da idolatria. Então, nós temos ali, Moisés nos deu a lei, né, os 10 mandamentos e os estatutos, e Jesus nos deu a graça e verdade, né, com o objetivo de nos libertar da idolatria, porque se ficarmos aí, né, distraídos, né, a gente, como diz uma amiga minha, né, a gente vai voltar para o Egito, né? Sem perceber, cada passo que a gente dá, a gente regressa para o Egito. E todo o esforço de libertar o povo do Egito é em vão, né? E é isso que entristece, né, Deus, né? É isso que vem a advertência de todos os profetas, né? A desobediência da lei, né? O Deus único. O Deus que não admite imagem de esculturas, né, para substituí-lo, para representá-lo, né? Então, um Deus que não aceita que coloque o seu nome em vão, né? Então, assim, a gente precisa estar sempre atento a isso, né? E um dos maiores perigos é se falar de Deus sem cuidado e colocar o nome dele em vão. E ele, bastante severo, não tomará como inocente quem fizer isso, né? Então, a gente precisa vigiar, orar e jejuar, né? Observar os fenômenos, né? Que é vigiar, refletir sobre os fenômenos, os acontecimentos, isso é orar. É diferente de prece, né? Essas vãs repetições, Jesus, né, nos ensina que não sermos iguais aos gentios, né, que fiquem acreditando que de tanto repetir, né, as preces serão ouvidas por Deus, né? Não é essa maneira, né? Então, é claro que a prece nos acalma e mais calmos podemos tomar decisões melhores, né, refletir, né, melhor sobre os acontecimentos, né, observar melhor os acontecimentos. A calma é necessária e a prece é uma grande ferramenta para isso, né? Mas o milagre não está nas vãs repetições. O milagre está na qualidade das suas reflexões, né? O milagre está na qualidade das suas observações, né? É esse pensamento, né? Exercitar esse pensamento, né? Essa inteligência, esse método dedutivo, né? Desenvolver esse pensamento abstrato, né? É isso que vai ajudar você, né, a agir como um dos eleitos, né? Jesus disse que haverá guerras e rumores de guerras e os eleitos reduzirão os dias de dores, né? E é para isso que estamos aqui, né? Contribuir com a nossa inteligência, né? Com a nossa boa vontade, para que a humanidade sofra cada vez menos, né? O impacto,
né, dos conflitos, né, que herdamos, né? Então, nós herdamos conflitos e precisamos reduzir o alcance e o impacto desses conflitos. Então, assim, Jesus também, no capítulo 21 do Evangelho de João, né, diz 3 vezes para Pedro: se você me ama, alimente as minhas ovelhas, né? E a gente precisa entender isso, né? Porque alimentar, né? Alimentar não com pedras, né? E não com cobras, né? E serpentes, né? Por pior que seja a pessoa, quando um filho pede pão, né? Jamais a pessoa vai distribuir pedras, né? E serpentes, né? Vai distribuir pão, né? Se o filho pede peixe, né? O pai, por pior pessoa que seja, ele vai dar peixe pro filho, né? Então, por que a gente espera algo diferente do Criador, né? Então, assim, então a gente também não pode oferecer, né, pedra para quem pede pão, né? A gente precisa alimentar as ovelhas e a gente precisa lembrar que, claro, que alimentar as ovelhas é uma alegoria, né? Ele fala isso para um pescador, né? Não é um pastor de ofício, né? E sim, e ninguém aqui é pastor de ofício, né? Então essa atitude de não só de pão será alimentado o homem, mas de toda a palavra que provém, né, de Deus, né? Então alimentar as ovelhas, claro que Jesus está, né, nos solicitando, nos recomendando que divulguemos o Evangelho para o maior número de pessoas, né? E assim, mas, né, com misericórdia, né? Não com holocaustos, né? Divulguemos o Evangelho, né? Assim, leve, né? Então, assim, o fardo de Jesus é leve, né? Então, assim, e o jugo é suave, né? Então, a gente precisa compreender o Evangelho, né? Porque senão a gente repete o erro dos fariseus, né? E aí, né, a gente vai colocar no peso no ombro das pessoas, né? E a gente vai repetir, né, o erro dos fariseus de não entrar no reino dos céus e não permitir que outras pessoas entrem, né? Então, assim, nós que não somos pastores de ofício, precisamos ter humildade, né? E aí, nós de língua portuguesa, né, nós temos uma alegria tão grande que temos um poeta grandioso, Fernando Pessoa, né, que com um dos seus heteronômios, né, nos ensina que, né, se você nunca guardou o rebanho, né, você pode, né, agir como se os guardasse, né. Então, Alberto Caeiro, né, no Guardador de Rebanhos diz, né, eu nunca guardei rebanho, mas é como se os guardasse, né. Então, assim, a gente pode, né, assim, guiado pela inspiração do poeta, né, imaginar a vida do pastor, né, e do seu vínculo com o rebanho, né. Então, assim, o Evangelho todo nos traz, né, esse contato, né. E em língua portuguesa a gente tem isso de uma maneira mais aprofundada, né, e com sabor, né, da inteligência, da inspiração do grande poeta, né. Porque no capítulo 21 de João, né, ele encerra seu evangelho dizendo que Jesus fez tantas maravilhas, né, que não caberia em todos os livros do mundo, né. Então, assim,
fiquemos atentos, né? Não só ao que está escrito nos evangelhos, né? Mas no sopro do vento, né? Porque se nem todas as maravilhas foram registradas, né? Muitas foram transmitidas, né? Para as pessoas que ouviram e não escreveram, né? Então existe um evangelho, né? Assim, claro que precisamos priorizar, né, o evangelho canonizado, mas o sopro do vento não pode ser desconsiderado, né? Então, né, todos os livros estão aí, né? E nós, né, nativos, né, temos essa língua materna, que é a língua portuguesa, e temos esse grande poeta para nos explicar, né, para nos inspirar, né, a imaginar como seria guardar rebanhos, né? Se você ler também Samuel, a história de Davi, você sabe que você vai ter que defender as ovelhas dos lobos e vai ter que lutar com os ursos, né? Mas né, leia o Guardador de Rebanhos, né? Junto com o Evangelho, né? Acrescente o Guardador de Rebanhos na sua biblioteca, né? Porque a Bíblia, né, praticamente é uma biblioteca, né? E você pode, né, colocar, né, assim, na sua estante obras valiosas, né, grandes presentes da humanidade, né? Então, alimente as ovelhas, né, e seja alimentado por outros talentos, né, outras dádivas, né, que Deus deixou, né, pra gente, né? Então, gente, é isso, né? Vamos começar 2017 alimentando as ovelhas, né? Então, eu nunca guardei rebanhos, mas é como se eu os guardasse, né? E alimentando de pão e não de pedra, né? E sabendo que esse pão, né, é o Evangelho, né? Porque o Verbo se faz carne, né? Então, caros que Alice para todos vocês, isso é graça e verdade. A gente continua falando com respeito e doçura sobre todas essas coisas, porque é do Pai o universo, o dinamismo, a mais elevada honra. Assim seja para o bem do nosso querido Brasil, né? Estamos no ano 462 da deglutição do Bispo Sardinha, né? E vem e veja, e que seus olhos sejam, né, distintos como um girassol.